O nosso primeiro painel de debates desta tarde tem o tema: é necessário um modelo de política industrial? Bom, nós vamos ter aqui, então, um moderador e também mais 3 debatedores, e vai funcionar da mesma forma que funcionou pela manhã. Os senhores, durante todo o painel, podem elaborar suas perguntas, sempre por escrito. Basta, como eu já disse, levantar a mão, que as nossas recepcionistas irão até os senhores para recolher, então, a pergunta e enviá-la ao moderador do painel. Bom, vamos lá. Para moderar esse painel, eu gostaria de chamar aqui à frente o presidente da Siemens no Brasil e coordenador do Comitê de Indústria da ABDIB, senhor André Clark. Muito bem, e para compor esse painel, eu chamo aqui o economista e professor da Unicamp, e recebo o doutor Luciano Coutinho. Quem também participará desse painel conosco é o diretor do Banco Mundial para o Brasil, doutor Martin Reiser. E também o economista e professor da FGV São Paulo, doutor Nelson Marconi. Muito bem, senhoras e senhores, com a palavra, então, o nosso moderador. Eu vou tentar em português, vai ficar mais fácil para todo mundo, eu acho. Hã? Não tenho, mas não pretendo fazer grande apresentação. Ok. Bom, boa tarde a todos. É um privilégio tê-los aqui conosco. Muito obrigado pela dedicação do tempo, dos painelistas e, obviamente, da nossa plateia. O dia foi absolutamente motivante. E aqui, nosso painel é sobre é necessário um modelo de política industrial? Né? Essa é a grande pergunta. E aí, aproveitando a carona nos nossos últimos painelistas, né, do professor José Gabriel aqui, será que um modelo de política industrial é necessário, uma vez que talvez essa situação de estabilidade subótima pode não durar muito tempo? Ou seja, pode ser que a gente vá para outro grau de estabilidade muito pior do que a atual situação. E talvez aqui a pergunta seja: será que um modelo de política industrial é necessário? Ele tem que ser sustentável e, utilizando a palavra do dia, que para mim é nova, eu sou um leigo no assunto, com muita compulsion. Eu não sei qual é a tradução de compulsion para português. Compulsividade, com algo dessa natureza. O jeito que a gente vai organizar aqui, nós vamos começar com o professor Nelson Marconi, da FGV. Em seguida, o Martin Reiser, o diretor do Banco Mundial para o Brasil. E, em seguida, o Luciano Coutinho, professor da Unicamp. Cada um dos professores terá 20 minutos para os seus pronunciamentos, suas ideias, e deixaremos por volta de 30 minutos para as perguntas e respostas da plateia. Então, sem mais delongas, professor Nelson Marconi. Professor Marconi, por gentileza, a palavra está com você. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da ABDIB. Obrigado ao Tadini, obrigado ao Igor por ter dado essa chance de falar para essa plateia aqui, que é uma plateia muito importante, porque é uma plateia que, logicamente, empresários que tomam as decisões mais importantes do país e que estão ligados à esfera produtiva. Né? Eu, no presente momento, além de professor da GV, eu sou coordenador do plano de governo do candidato Ciro Gomes também. Então, acho que alguns de vocês já ouviram ele falar
em outra oportunidade, mas eu não vou vir falar aqui hoje especificamente sobre isso, eu vim falar sobre indústria e por que a indústria é importante no desenvolvimento, né? E dentro desse contexto da indústria ser relevante, qual é o papel da política industrial, tá? Bom, então a primeira coisa é a seguinte, acho que é meio consensual a gente falar sobre a relevância da indústria no processo de desenvolvimento, que hoje eu chamo de indústria, que é um pouco mais amplo do que a gente entende por indústria tradicional, né? Indústria agregada ao que a gente chama de serviços sofisticados. E nessa indústria, logicamente, entra toda uma área de infraestrutura importante, que vai ajudar a produtividade dos outros setores, vai ajudar, inclusive, na geração de tecnologia. E então eu estou falando indústria amplo, né, lato sensu aqui, né, uma definição um pouco mais ampla disso. Ela é fundamental para o processo de desenvolvimento, acho que isso não precisamos nem discutir, espero que não, aqui com todo mundo que esteja presente. Acho que o Gabriel já deve ter falado sobre isso e outras apresentações aqui também, né? Enfim, e o que a gente tem que fazer então para conseguir recuperar a nossa indústria que perdeu uma participação do PIB muito alta, né? Quer dizer, perdeu bastante, né? Foi uma perda muito grande de participação do PIB. Então, a primeira coisa é um breve diagnóstico aqui, bem breve, sobre o que gerou isso para a indústria, né? Via de regra, o que acabou gerando esse comportamento, né, da indústria foi uma redução significativa das margens de lucro desse setor de 2012, 2013, principalmente para frente, né? E aí, essa redução das margens de lucro, logicamente, leva a uma diminuição dos investimentos. Esses investimentos eles são o motor tanto do crescimento econômico como do processo de inovação, do aumento da produtividade. Então, quando a gente vê um estancamento da produtividade, né, a gente pode considerar que essa produtividade tem dois componentes, o capital e o trabalho. Pelo lado do capital, que é um componente muito importante, a gente praticamente teve um estancamento, aí, na verdade uma queda, quando você consegue desagregar, né, o trabalho e o capital, você teve uma queda nos últimos anos da produtividade do capital. E a produtividade do trabalho ficou mais ou menos estável, ali, ligeiramente andando para cima, mas relativamente estagnada também, né? Então, quer dizer, você tem uma queda dos investimentos puxada por uma redução das margens de lucro, e essa redução das margens de lucro aí, ela se deveu, na verdade, a um desequilíbrio do ponto de vista macroeconômico, né, uma tempestade aí do ponto de vista dos fundamentos macroeconômicos muito relevante na economia brasileira. Então, ao mesmo tempo que você teve fundamentalmente uma política, né, manteve-se uma política de juros altos durante muito tempo, você teve uma moeda valorizada também, que agora finalmente ela está num patamar que seria mais satisfatório, a questão é manter ela nesse patamar um pouco baixo dela. A taxa de juros começou a cair, mas na verdade caiu, a gente sabe, né, a básica, para o tomador final ainda tem muito caminho a percorrer ainda para cair, e uma situação fiscal muito ruim, né? Certo? E que também acaba desestimulando tanto o investimento do governo, que é importante nessa área de infraestrutura, né, como também desestimula o próprio governo a investir em ciência e tecnologia, tal, etc., uma série de coisas que também ajudaria aí o setor privado, né? Bom, enfim, esse conjunto, né, de coisas, junto com a restrição ao crédito, né, junto com a carga tributária, né, do país, que é relativamente, digamos, não é tão baixa assim, né, tá certo? Não temos muito como reduzir ela muito, mas enfim, mas a gente sabe que numa situação de recessão a carga tributária acaba pesando mais do que a carga tributária, uma distorção nos impostos, né? Tá certo? Alguns setores sofrendo mais que outros, alguns setores tendo muita facilidade para importar, outros tendo o custo mais alto de exportar. Enfim, tudo isso faz com que a indústria brasileira seja pouco competitiva tanto no mercado interno como no mercado externo, não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é levar em consideração que esse desajuste macroeconômico acabou prejudicando muito a indústria e que a gente tem que arrumar a casa para propiciar com que a indústria seja mais competitiva no mercado externo e no mercado interno. Então, esse rearranjo da casa do ponto de vista macroeconômico, ele precede uma abertura maior da economia, certo? Quer dizer, a gente falar em abertura comercial sem antes colocar a casa em ordem do ponto de vista macroeconômico, seria a gente acabar de quebrar a indústria de vez, né? Porque ela já não é competitiva
com esse cenário que está aí. Quer dizer, ela não tem condições e não é por incompetência dos empresários, né? Senão a gente teria uma situação na qual todos os empresários competentes estariam no agronegócio e todos os empresários incompetentes iriam para a indústria. Acho que não tem muita lógica a gente pensar dessa forma, né? Nenhuma lógica. Logicamente, eu estou sendo irônico aqui. Então, não teria nenhum motivo para que isso ocorresse. Então, na verdade, tem uma série de fatores aí que acabam prejudicando muito a indústria, fazendo com que a margem de lucro dela seja mais baixa do que do agronegócio, do que o setor extrativo, e qualquer mudança no cenário macroeconômico acaba afetando o comportamento das margens de lucro da indústria muito mais fortemente do que nos outros setores. E, além do fato dela ser mais baixa, acaba afetando, na verdade, o investimento da indústria muito mais fortemente. Então, a primeira coisa é pôr ordem na casa do ponto de vista macroeconômico. Pôr ordem na casa do ponto de vista macro. E essa acho que é a principal medida a ser feita. Quer dizer, eu estou falando disso por quê? Porque a política industrial é importante, mas a política industrial, sem ter esse arranjo da casa do ponto de vista macroeconômico, ela vai, na verdade, enxugar gelo, né? Então, a primeira coisa é pôr ordem nessa casa, na casa do ponto de vista macroeconômico. Então, conseguir manter a taxa de câmbio num patamar competitivo, é conseguir fazer um reequilíbrio das contas do setor público, né? E reduzir a taxa de juros, não só a taxa de juros básica, mas também a taxa de juros ao tomador final, né? Às empresas, aos consumidores, tudo isso, né? Junto com isso, a gente precisa também reduzir o endividamento das famílias, né? Tanto das famílias como das empresas, que esse é uma restrição forte hoje para a retomada do crescimento da economia brasileira. E aí, enfim, pelo menos as condições não suficientes, mas as condições necessárias para a retomada da economia começam a ser criadas, tá? E aí depois vem a política industrial, logicamente, né? Vou falar consideravelmente agora da política industrial. O que eu, nessa primeira parte aqui da minha fala, quis deixar claro é que a gente não consegue fazer, e há um outro ponto que é importante ressaltar, na verdade, a gente não consegue fazer política industrial, né, se a gente tiver a casa desarrumada do ponto de vista macroeconômico. Eu lembro uma vez, em 2013, provavelmente, eu fui no Ministério da Indústria e Comércio, um seminário que eles organizaram na Inmetro sobre política industrial, e eu, logicamente, falei nos ministérios, olha, vocês estão enxugando gelo aqui, porque não adianta nada fazer essa política, porque ela não vai ter resultado nenhum. Lógico que eu já sabia a saraivada de críticas que eu ia receber naquele momento, né? Realmente eu recebi, mas o futuro, né, próximo ali daquele evento mostrou que a gente estava relativamente correto nessa afirmação. Então, a primeira coisa, a política industrial não pode ser compensatória de desajuste macroeconômico. Ela tem que ser complementar ao equilíbrio macroeconômico, certo? E por que você precisa fazer uma política industrial complementar nesse caso? Supondo que você está com a casa em ordem, né, o equilíbrio macroeconômico, etc., tudo isso está acertado. Porque alguns setores, né, podem gerar estímulos maiores que outros, né, na cadeia produtiva. Então, por exemplo, eu pego o setor do petróleo, né, de óleo e gás, eu pego o setor da indústria química, eu pego o setor da indústria automobilística, né? A gente sabe que eles têm encadeamentos produtivos muito fortes, né? Eles geram impacto tanto na demanda por insumos para eles, como eles são insumos para outros também, né? Então, são setores que são importantes. Eu pego outros setores que hoje eles importam muitos insumos, né? Por exemplo, o agronegócio é um setor que ele importa muitos insumos, né, fertilizantes, tal, etc. A própria cadeia de óleo e gás importa muitos insumos. A gente pode pegar vários setores hoje importam muitos componentes eletrônicos. Eu vou conseguir, quer dizer, a gente vai conseguir reverter isso? Provavelmente não. Nós não estamos falando de fechamento da economia. Mas nós estamos falando, bom, se esses setores importam tanto, a gente precisa ver por que importam, se dá para a gente produzir isso aqui, e se não der, a gente precisa exportar mais. Certo? Para compensar, na verdade, essa importação que a gente tem tão grande de componentes, pelo menos a gente deve exportar os produtos finais. Então, né, temos que levar isso em consideração numa estratégia, né, que a gente também tem que fortalecer a indústria nacional, mesmo que alguns setores importem muito, esses setores têm que acabar exportando muito no outro momento. Segundo, que a gente tem algumas vantagens, né, comparativas, e que essas vantagens comparativas devem ser aproveitadas. Eu estou falando fundamentalmente, né, do agronegócio e da indústria extrativa, né? Esses dois setores, eles, se não tiver nenhuma estratégia
que estimule-os a agregar mais valor no processo produtivo, eles vão acabar, na verdade, exportando produtos básicos com valor agregado muito baixo. Então, a gente precisa ter uma estratégia para estimular eles a agregar mais valor no processo produtivo e de certa forma, conseguir fazer com que eles compensem, né, esse volume de importação com uma quantidade maior de exportações, que eles agreguem mais valor e, com isso, eles consigam também desenvolver melhor a cadeia produtiva, certo? Bom, então tem uma série de setores aí que a gente olhando, a gente fala, bom, esses setores aqui para o Brasil eles podem ser muito importantes, ajudar muita gente. Se a gente não tem nenhuma política industrial, o que acontece? O reequilíbrio macroeconômico ele vai ajudar horizontalmente toda a economia. Ok, certo? Mas esses setores que poderiam vir a ser interessantes, né, porque do ponto de vista de emprego, não falei, eles podem gerar mais empregos, dados os encadeamentos deles, né, porque eles têm uma capacidade maior de aproveitar seus recursos naturais, ou porque eles, por exemplo, né, eles têm uma capacidade de exportar ou precisam desenvolver uma capacidade de exportar para compensar o que eles importam, né? Se a gente não tiver nenhuma política direcionada para esses problemas, né, o simples não, quer dizer, o ajuste macroeconômico vai ser importante, mas ele não vai solucionar totalmente essas diferenças setoriais. Então, para isso que a política industrial é importante, né? A gente tem que fazer uma política industrial que, do primeiro ponto de vista, o primeiro componente dela, seja um componente o mais horizontal possível, né? É um pouco se contrapondo a isso que eu falei até agora, né? Mas uma política industrial ela tem que tentar ser uniforme e ajudar todos os setores, né? E depois a gente deve pegar esses casos específicos, setores que são importantes, como eu falei para vocês, tá? Então, quando nós falamos do ponto de vista horizontal, o que é importante na política industrial, do meu ponto de vista, são duas coisas, né? Inovação, certo? As políticas de inovação, elas devem ser as mais horizontais possíveis. Horizontais, quero dizer, que alcancem um número maior de setores, certo? Porque aí realmente o setor pode escolher se ele vai se beneficiar ou não disso. Segunda coisa são as políticas orientadas para ajudar nas exportações. Essas também devem ser as mais horizontais possíveis. Por quê? Porque realmente são todos setores que podem ter uma vantagem em exportar, né? Ou que podem, de alguma forma, conseguir alcançar uma parte do mercado externo, e isso vai ser importante para o país. Agora, do ponto de vista setorial, né, aí sim, quando a gente começa a falar de setores, a gente tem que explorar essas capacidades específicas, né, os recursos naturais, a capacidade de gerar emprego, a capacidade de gerar encadeamentos produtivos, a capacidade de compensar a exportação com importação, tudo isso vai ser muito importante. E aí, com isso, a gente pode pensar em ter programas setoriais. Sem falar de que alguns programas setoriais, logicamente, eles vão ser importantes do ponto de vista da melhoria das condições sociais, da distribuição da renda, ao mesmo tempo que eles são investimento, como, por exemplo, investimentos no saneamento, no próprio complexo da saúde, né? Tá certo? São investimentos que podem, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, gerar emprego e também contribuir para a melhoria dos indicadores sociais. E aí, realmente, você precisa ter algum tipo de política que estimule esses setores. Tá? Do contrário, realmente o que vai prevalecer são os setores que teriam a maior margem de lucro possível. Isso é importante, logicamente, mas se eu tenho uma estratégia de desenvolvimento e alguns setores não têm essa mesma, né, tem esse diferencial de lucro entre eles, isso é fundamental a gente entender a necessidade da política macro e também da política industrial. Se esses setores não têm, então, a mesma margem de lucro, todos eles, a gente vai precisar, de alguma forma, ter alguma política específica para eles, tá certo? O que significam essas políticas? Significam política de crédito, política de inovação, né, política de incentivo à exportação, desde que possibilitada pelos órgãos de comércio, né, pelos órgãos internacionais de comércio, políticas ligadas à sustentabilidade, tá? Tudo que a gente possa fazer para poder inovar mais o setor industrial, para poder incentivar o investimento nesses setores, certo? Uma questão que é chave para o processo de desenvolvimento, e aí eu saio só da questão da macroeconomia, é a própria infraestrutura, né? Tá certo? Quer dizer, além de você ter
o arranjo macroeconômico como necessário, eu tenho que ter o arranjo da infraestrutura, a modernização da infraestrutura, que é benéfica tanto para as empresas, como que eu falei, para gerar empregos, como de algum ponto de vista também tem um impacto em alguns indicadores sociais. Então, um outro componente forte de uma retomada da indústria, com certeza, né, é a gente conseguir estimular o investimento em infraestrutura. O governo, num primeiro momento, de um governo novo, não vai ter tanto espaço fiscal para, via recurso do Tesouro, estimular fortemente o investimento em infraestrutura. Né? Por quê? Porque a situação fiscal, nesse primeiro momento, não permite. Mas a gente tem várias outras fontes que possibilitam, né, estimular o crédito, né, a concessão de crédito, concessão de financiamento, e que podem gerar um aumento do investimento em infraestrutura. Então, o BNDES vai ter um papel muito importante na nossa estratégia de desenvolvimento, né? A gente quer recuperar o papel do BNDES enquanto financiador, né, da infraestrutura. A gente entende que as concessões de obras, tanto as novas como algumas que precisam ser renovadas, no caso de ferrovias, por exemplo, vão ser muito importantes para ajudar também, né, nessa questão da recuperação da malha de transportes do país. A gente também entende que a Caixa Econômica tem que ter um papel importante na questão da habitação, do financiamento. Nós entendemos que precisamos pegar dinheiro nas agências internacionais, né, dinheiro barato, que está aí rodando e que entra muito fácil, com muita facilidade no país, para obras de saneamento. Isso o Martin pode confirmar se eu estou falando é verdade ou não. Quer dizer, a gente tem uma abertura, né, grande, digamos, das agências para poder fazer captação de recursos para financiamento de obras de saneamento, para questões de sustentabilidade ligada a esse tipo de programa, né? Inovação também. Então, a gente poderia também ir atrás dessas fontes. E um pouquinho de dinheiro do orçamento. Nesse primeiro momento vai ser pouco, mas depois ele vai crescendo ao longo do tempo. Né? Então, a gente quer chegar aí nos 300 bi de investimento em infraestrutura, tanto do setor público, num primeiro momento, muito pouco, e uma quantidade maior de recursos vinda do setor privado. Né? E, na verdade, não vinda do setor privado, mas através de financiamentos de órgãos públicos ao setor privado. Né? E também através de concessões, etc., que também vão entrar, logicamente, nessa lógica de financiamento. Bom, para encerrar aqui, né, o finalzinho do meu tempo, então. Então, eu falei para vocês de questões macroeconômicas que são importantes, por que a política industrial é importante, que alguns setores podem ser mais importantes que outros, ou não que eles são mais importantes, mas que eles precisam, né, de alguma forma, de algum estímulo, porque eles não necessariamente têm a margem de lucro necessária para investirem por conta própria. Falei da questão do BNDES, falei da questão da infraestrutura. Faltou eu falar aqui ainda dos 4 setores que a gente entende que são importantes dentro dessa estratégia industrial. Não é? Além da infraestrutura, além do arranjo macroeconômico. Quer dizer, a gente está falando muito na campanha que temos 4 setores que são importantes, além da infraestrutura, como eu falei para vocês. Que é a questão, que é o setor de óleo e gás, por todo o encadeamento que ele gera e por todo o impacto que ele tem na balança comercial também, né, e por ser um insumo importante para diversos setores. O outro setor é o agronegócio, onde a gente quer estimular fortemente que se agregue mais valor na produção, dado que a gente tem uma vantagem comparativa muito grande ali. Né? O terceiro setor é o setor de defesa, o setor, vamos dizer, ligado à indústria de defesa. Por quê? Porque ele desenvolve uma série de inovações que são usadas por outros setores, de exemplo de outros países, né? E que ele desenvolve muito em indústria eletrônica junto com ele. Quer dizer, a gente não tem indústria eletrônica sozinha nesse conjunto de indústria que eu falei para vocês, mas, no fundo, quando você estimula essas indústrias que eu estou falando, todas elas vão buscar também a demanda do setor eletrônico. E o quarto setor é o complexo da saúde. Por quê? Porque a gente sabe que com a evolução da população, a demanda por serviços de saúde vai ser cada vez maior. Ali a gente também vai gerar muita tecnologia que vai ser utilizada para os outros setores e que vai ajudar também a melhorar o serviço de saúde para a população. Tá? Isso, do ponto de vista da política industrial, são 4 setores que são muito importantes na nossa estratégia. Certo? Mas o ponto de partida, deixando sempre claro para vocês, né, de toda essa estratégia que a gente está desenhando, é o ajuste macroeconômico. Certo? A partir daí, a gente consegue recuperar a infraestrutura, gerar empregos e abrir para o setor privado investir mais. E recuperar a nossa indústria, que é a coisa mais importante. Né? Quer dizer, no fundo, a gente tem um crescimento muito baixo há tantos anos por causa de uma série de desequilíbrios. Né? Mas esses desequilíbrios, todos macroeconômicos principalmente, afetaram muito a indústria, e a indústria é o carro-chefe do desenvolvimento. Caindo a produção
da indústria, ou caindo a participação da indústria no PIB, é óbvio que nós vamos crescer de forma consistente. Então, a gente precisa... É mister que a gente consiga recuperar e ter uma estratégia de desenvolvimento fortemente baseada na indústria. Esse é o nosso mote. Tá? Obrigado, então, obrigado, muito professor. obrigado pela atenção de vocês e estou aberto depois aqui ao debate. Muito obrigado. Acho que é super importante... Obrigado. Super importante lembrar que o painel é necessário um modelo de política econômica industrial. Estão todos aqui pelas suas funções acadêmicas, não pelas funções políticas. Tá? A gente não convidou nenhum economista ligado diretamente às campanhas, talvez indiretamente ou light, sob um certo aspecto, justamente pela discussão de uma visão de longo prazo. Então, Martin, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ficar aqui como debator. O Banco Mundial tem tentado recentemente se engajar no debate público de uma perspectiva de apresentar evidências de outros países, utilizando um pouco a nossa vantagem comparativa, né, de trabalhar globalmente. Então, eu vou tentar apresentar um pouco o pensamento do Banco Mundial dessa perspectiva, claramente respeitando e até admitindo o conhecimento muito mais profundo dos professores Marconi e Luciano Coutinho, que trabalham e vivem esse país muito mais do que eu. Deixa-me começar. Uma simples pergunta: o Brasil precisa de uma nova política industrial? A minha resposta é 2 vezes não e 1 vez e talvez. Então, 2 não. Primeiro não, porque será que a falta da política industrial é a raiz do baixo crescimento de produtividade que o Gabriel Palma apresentou com tanta evidência? Eu acho que não. Se a gente faz um benchmarking, a primeira coisa que a gente vai ver é que a taxa de investimento é baixa. Então, não precisa de uma falta de política industrial. Se você não investe, não vai ter muito crescimento, né? E eu acho que vale a pena remarcar que todos os países asiáticos que foram destacados pelo professor Palma têm uma taxa de poupança em cima de 30% do PIB. O Brasil nunca chegou a isso. Nenhum dos países da América Latina chegou a essa taxa de poupança. Então, eu acho que o modelo de crescimento brasileiro, o latino-americano, tem que ser um modelo de crescimento com uma taxa de poupança de 20% do PIB, né? E, para isso, o setor público poderia até ajudar muito mais do que ele ajuda, mas o fato é que a taxa de poupança é baixa e você não vai elevar essa taxa de poupança facilmente pelos 30% que você vê. Mesmo na Índia, é em cima de 25%. Então, isso é o primeiro ponto. Infraestrutura. O Brasil é colocado 123 no World Economic Forum, índice de qualidade de infraestrutura. Quase nenhum dos países asiáticos mencionados são colocados tão mal. A Índia, talvez um pouco, mas ela está crescendo cada vez mais. Índice de qualidade do ambiente de negócio, índice do Banco Mundial. O Brasil está colocado na 125 posição. Agora, o último dos BRICS. 10 anos atrás, a Rússia e a Índia ainda eram muito perto do Brasil. Nos últimos 10 anos, esses países fizeram reformas microeconômicas importantes. O Brasil não fez e está ainda na posição 125. Na área da qualidade do sistema tributário, o Brasil até é colocado na 183ª posição, um dos piores no mundo. Na área comercial, abertura comercial, talvez não precisa fazer imediatamente, mas também não precisa ser o país mais fechado do mundo. Mesmo outros grandes países têm uma taxa de exportações e importações muito mais elevado do que o Brasil, e o Brasil perdeu muito nos últimos anos. A Índia fez uma abertura comercial gradual. O Brasil fala da grande abertura comercial do Collor, tudo bem, mas ainda é o país dos países emergentes com as barreiras tarifárias mais elevadas entre os pares e um sistema de
logístico e de procedimento nas fronteiras que deseja muito em relação às pares. Educação. Todos os países asiáticos têm aumentado muito, não só a participação na educação, mas também a qualidade. São melhores do que muitos países europeus e certamente com os Estados Unidos no ranking do PISA. O Brasil, apesar de ter feito progresso significativo durante os anos 90 e 2000, mas ainda é na penúltima colocação no ranking de PISA. E eu poderia continuar. São todos fatores que todo mundo acha que concorda que são importantes para um crescimento sustentável e não falei nenhuma palavra da política industrial. Então, eu acho esse primeiro não é baseado no fato que tem muitos fatores que contribuem para o crescimento e se você não tem nenhum desses fatores que vão a seu favor, vai ser muito difícil superar todos esses fatores através de uma política industrial. Então, é um pouco no sentido do que o Nelson Marconi falou, você tem que colocar em ordem as coisas principais e aí, em cima disso, talvez, e isso eu vou falar no final da minha intervenção, talvez faz sentido ter uma política industrial. Segundo, não é o Brasil tentou fazer uma política industrial, particularmente depois dos anos 2006, 2007, um período que o professor Coutinho conhece muito melhor do que eu, mas foram condições ótimas, não? Muita liquidez no mercado internacional, uma mudança também, talvez no sentido até ideológico, que deu mais espaço pelo Estado, e infelizmente esse esforço não deu muito certo. Foram aumentadas transferências do Estado pelo setor produtivo de 3% a 4,5% do PIB, foram lançados muitos projetos do PAC até o PIL, etc., mas não fundamentalmente alteraram a posição do Brasil no nível de competitividade internacional. Isso é uma constatação macro, mas também tem várias avaliações micro dos vários programas de assistência para a indústria, para a infraestrutura, etc. Uma avaliação particularmente dos nossos colegas do BID, que foi lançado, acho, no ano passado, e a conclusão geral é que não teve muito efeito. Tem alguns programas, o cartão BNDES, por exemplo, com efeito produtivo, mas a maioria dos programas não tiveram efetivo positivo, né? Isso é uma avaliação ex post. Teve e não tem até agora muitas avaliações ex ante, com uma metodologia bem estabelecida, então por isso que é uma conclusão preliminar, mas vale constatar que com muito dinheiro público gastado não teve muito efeito. Talvez porque os problemas que eu mencionei na primeira parte da minha fala não foram realmente resolvidos. Se você tem um sistema tributário muito oneroso, todas as desonerações, todas as extensões não vão resolver o problema principal. Mas talvez também porque faltou um pouco o aspecto da compulsão, que o professor Palma e o professor Kahn, hoje de manhã, também enfatizaram nas suas falas. Se você não tiver muita concorrência internacional e no mercado nacional também, as distorções são tão altas que não verdadeiramente tem muita concorrência, talvez falta o estímulo para aumentar o esforço, e a gente vê isso muito nas microdadas que a gente tem das empresas brasileiras, em todas as distribuições, que a gente olha na produtividade, ou se a gente olha na capacidade de gerenciamento das empresas, a gente vê um fenômeno muito interessante e muito estranho no Brasil, o fenômeno do left tail, né, da parte da distribuição da esquerda, de baixa produtividade, de baixo desempenho, é muito mais espessa, é muito mais grande
no Brasil do que em outros países. O que isso significa? Isso significa que você tem mais empresas pouco produtivas que sobrevivem no mercado brasileiro do que em outros mercados. Isso você vê em comparação a países da América Latina, mas muito mais em comparação a países como a China e os países da OECD. Falta o estímulo, talvez, da concorrência, e isso combinado com custos elevados e uma situação macroeconômica ainda não resolvida, lida a um desempenho abaixo do potencial. Então, isso são os dois nãos. Agora, vou falar do talvez, porque é claro que o Banco Mundial não apoia o sentido que qualquer política industrial não faz sentido. É claro, as evidências que todos os países que tiveram o sucesso de produtividade sustentável na área econômica tiveram algum tipo de política industrial. Começando com a França dos anos 50, 60, a Alemanha, o meu próprio país, mas também os países asiáticos, até a política do Silicon Valley, bem resumido em vários estudos, como as compras públicas, por exemplo, do setor da defesa, foram um fator importante para estimular o desenvolvimento das indústrias IT no próprio Silicon Valley. Então, é claro que tem países, tem experiências bem-sucedidas de políticas industriais. Quais deveriam ser os principais elementos de uma política industrial bem-sucedida? Acho que o primeiro elemento tem que ser uma análise profunda de quais são as disfuncionalidades, quais são as market failures, as falhas de mercado que a gente quer reparar. Se não tiver um diagnóstico fundamental, qual é o objetivo, qual é a coisa que a gente quer atacar com essa política industrial, não vai dar certo. Né? Se o problema é um problema de coordenação, por exemplo, falta de informações sobre quais sejam os setores mais profitáveis, os setores com a maior perspectiva de desenvolvimento, talvez o Estado precisa reunir os vários atores para fazer essa coordenação. Não precisa de dinheiro público, só precisa de compartilhar informações. Né? Se o problema é um efeito de escala e que você precisa aumentar a escala para tiver a produtividade e o seu mercado é pequeno demais, talvez você precisa de incentivos de exportação, né, para ajudar a empresa a alcançar a escala necessária para se tornar competitiva. Né? Então, você precisa ter uma análise aprofundada daqueles falhas de mercado. E isso é diferente em vários setores. Não adianta uma política para todos, né, para todos os setores. Essa análise tem que ser feita dependente dos objetivos que você quer alcançar. Né? Você precisa também de instrumentos que atacam essas falhas. Por exemplo, se o problema é um risco elevado, crédito subsidiado não resolve. Você precisa de um instrumento de seguro, de garantia, de equity. Né? Crédito subsidiado talvez funcione se o problema é que o rendimento de longo prazo de um ativo, por exemplo, de infraestrutura, não seja suficiente para dar o retorno necessário ao capital. Até o Banco Mundial talvez seja mais em favor de dar o subsídio ao consumidor do benefício, em vez de dar o subsídio através de crédito subsidiado, porque você entra com distorções nas decisões, né, dos investidores. Mas você tem que fazer uma análise, qual é o problema que você quer resolver, e depois desenhar um instrumento para resolver o problema. Né? Que sejam garantias, que sejam venture capital, ou que seja, em alguns casos, créditos subsidiados. Mas a minha observação é que muitas vezes aqui no Brasil,
qual que seja o problema, a gente vai fazer uma isenção de imposto ou a gente vai buscar crédito subsidiado no BNDES. Qual que seja o problema? Faz uma análise, talvez tem outros instrumentos que nem precisam de dinheiro público, que tiveram um efeito muito mais positivo. Terceiro ponto, você tem que ter uma coordenação melhor de qualquer política industrial. Quando eu cheguei no Brasil, eu perguntei aos meus colegas de fazer uma tabela, quem é envolvido em políticas industriais no país. Né? É impressionante o número né, em inglês a gente chama de supo de alfabeto, né, de número de instituições brasileiras engajadas em uma outra forma de política industrial. Muitas vezes com objetivos similares, mas sem coordenação. Países que tiveram sucesso, muitas vezes tiveram um esforço de coordenar essas várias agências dentro de uma política nacional, né? Que seja num Ministério de Planejamento ou numa comissão de produtividade. Eu acho a criação da Secretaria de Ajuda à Competência e Estímulo de Produtividade no Ministério da Fazenda foi uma iniciativa nessa direção, mas tem muito mais para fazer nessa direção. E, ultimativamente, a gente tem que ser cientes de problemas de implementação. Você tem que fazer uma avaliação, você tem que coletar dados se dá certo a política. E, se não dá certo, tem que mudar. Aqui, e isso foi muito bem explicado para o nosso colega da Universidade de Londres, hoje de manhã, muitas vezes você começa com uma política, aí depois, politicamente, você não pode acabar, porque já criou uma expectativa de continuação. Então, você tem uma política em cima da outra, sem dar resultado, a um custo cada vez mais elevado. Então, uma política industrial bem-sucedida, acho que tem que se basear em evidências, ela tem que se basear em diagnóstico para identificar quais são as falhas de mercado que você quer adressar, e ela tem que ser coordenada através de todas as agências envolvidas. Então, é um pouco isso a nossa visão. Permite-me concluir só com duas observações. A primeira sobre política macroeconômica. Eu fui feliz de ouvir de muitos hoje que a resolução do problema fiscal é principal para a retomada da economia. Nós, do lado do Banco Mundial, não apoiam uma política que gera a solução do problema fiscal através de um estímulo econômico através de mais gastos públicos. O problema fiscal é enracinado no gasto público. Não dá para aumentar muito mais a carga tributária, dá para melhorar muito o sistema tributário, mas não dá para aumentar muito a carga. Então, se você quiser fazer um ajuste fiscal, ele precisa fazer para garantir o juro baixo de longo prazo e também para garantir um câmbio equilibrado. A gente sabe de todos os modelos macroeconômicos que uma política expansiva fiscal tem um efeito sobre a taxa de câmbio, pelo menos temporariamente, até a próxima crise. Então, se você quer sair desses voos da galinha, você tem que fazer um ajuste estrutural fiscal. Isso tem que ser a primeira prioridade de qualquer novo governo. Eu fui muito feliz ouvir hoje um consenso de muitos dos debatedores sobre esse ponto. E a última observação que eu queria fazer é em relação ao futuro. A gente sabe que o mundo está mudando rapidamente. O professor Palma falou da adaptabilidade das economias. É claro que a análise do que os países fizeram antigamente para se inserir em global value chains, para capturar uma parte desse valor adicionado no comércio internacional, que talvez essas estratégias tenham que ser adaptadas a um mundo da indústria 4.0. Isso não necessariamente significa o fim, por exemplo, de uma estratégia de apoio ao setor industrial. Ao contrário, o Banco Mundial lançou, no ano passado, um livro que destaca a importância continuada do sistema
da manufatura nesse mundo que está se mudando, mas a adaptação das estratégias em relação a esse novo mundo. Mas, para não alongar a minha fala muito, eu vou deixar o tema da indústria 4.0 ao professor Coutinho. Eu sei que ele tem ponderado sobre esses assuntos e vou encerrar a minha fala aqui e estou aberto a perguntas depois. Obrigado. Obrigado, Martin. Professor Coutinho, palavra com o senhor. Bom, queria agradecer à BDIB, aos organizadores, na pessoa do André, do Tadini, do Igor, aqui pelo convite. Eu tenho aqui 9 slides rápidos, né? E as provocações feitas eu vou responder ao longo da apresentação. Eu acho que nós temos, ao invés de 2 não, temos um grande sim para a política industrial, até porque nós temos que pensar além de falha de mercado. Falha de mercado, elas são relevantes para induzir coordenação, induzir cooperação pré-competitiva, induzir processos de aprendizado cumulativo, dar conta de externalidades negativas de natureza ambiental ou de externalidades positivas, economias de aglomeração, etc., etc. O mercado não é capaz de tratar bem essas questões e, muito menos, ter uma visão de longo prazo, uma visão prospectiva, e atuar com visão prospectiva. Então, a lição que a gente tem de todos os casos de sucesso é de que quem foi bem-sucedido fez política industrial? Fez, mas quem foi bem-sucedido construiu vantagens competitivas novas e que não eram necessariamente óbvias, dada a dotação de fatores ou dado outras configurações daquele país. E aí, porém, a questão é o seguinte, que a construção de vantagens competitivas novas, hoje, tornou-se mais complexa, mais difícil. O Martin falou aqui das cadeias globais de valor. Muito bem, as cadeias globais de valor foram um fenômeno datado historicamente, depois da grande abertura nos anos 90, rodada Uruguai. Os países desenvolvidos terceirizaram produção, a parte de manufatura, para a Ásia. Lembrem da curva sorriso que o professor Gabriel Palma apresentou. Só que os asiáticos fizeram em 15 anos, 10, 15 anos, fizeram um baita processo de aprendizado. Eles não jogaram fora suas empresas nem suas competências, ao contrário. Eles desenvolveram P&D intensivo, aumentaram escalas, transformaram as cadeias, especialmente a cadeia eletroeletrônica, foi toda transformada. Eles criaram novas economias de escala e de especialização e geraram modelos de negócio novos para essas cadeias. Bom, o que é que acontece é que hoje as empresas asiáticas já dominaram o primeiro lado da curva sorriso, que é o design P&D, acumulam isso com a manufatura e agora eles querem migrar para o outro lado da curva, qual seja, ter marca própria, e, neste momento, eles se tornaram competidores dos seus clientes. Não é? Então, entrar nesse jogo hoje é outra história. Muito diferente do passado. As escalas são muito altas, é outra história. Então, a competição ficou mais acirrada. Hoje há um unilateralismo agressivo por parte dos Estados Unidos, está destruindo o multilateralismo, está destruindo vários dos fundamentos
do comércio internacional dinâmico que permitiu que essas cadeias de valor se estruturassem. Diga-se passagem, as cadeias de valor só puderam se estruturar em setores fragmentáveis, nomeadamente, principalmente o complexo de tecnologias de informação, alguns segmentos importantes de bens de capital, uma parte do setor automotivo, uma parte do setor de bens de consumo e para por aí. As cadeias onde o Brasil tem representatividade importante não são divisíveis, não são fragmentáveis. Então, a ideia de cadeia global de valor é uma coisa datada, nós precisamos repensar isso. O que é importante hoje é que os ecossistemas de inovação se tornaram mais densos, multidisciplinares e internacionalizados. Fazer inovação hoje não é mais ter uma grande empresa que tem um centro de P&D e ela tem alguns relacionamentos com algumas entidades universitárias e institutos de pesquisa. Não, é uma coisa muito mais densa. Os avanços da ciência, a multidisciplinaridade, a importância de laboratórios de fronteira, tudo isso combinado, não é, com um networking muito mais sofisticado, marca uma mudança relevante nos ecossistemas de inovação. Finalmente, nós estamos diante de inovações disruptivas, a combinação de novas tecnologias, internet das coisas, manufatura avançada, avanços muito significativos nas biotecnologias, irão transformar, irão revolucionar estruturas de mercado nos próximos 20 anos. Portanto, nós estamos diante de uma mudança significativa, e aqui vale o darwinismo. Quem não olhar para frente e entender o que vem pela frente, para adaptar-se com velocidade, vai perder terreno, inclusive nos países desenvolvidos. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma nova era relevante. Então, esse gráfico aqui é emprestado como um dos resultados da pesquisa feita recentemente para a CNI. Ele mostra aqui o tamanho dessas bolas, é o gasto em P&D sobre PIB, P&D público e privado, e a distância dos eixos. No eixo vertical é número de cientistas por 1.000 habitantes, no eixo horizontal é percentagem do PIB, P&D sobre PIB. O que é que nós vemos aí? É que nos últimos 15 anos, algum grupo importante de países investe muito mais em P&D, tanto em volume quanto em número de pessoas, número de cientistas envolvidos. Aonde estão avanços notáveis? Não é? Coreia, que dá um salto, ali ela aparece com uma bolinha onde tem quase 5% PIB sobre PIB, um número grande de pessoas. A China, que dá um grande salto, ela estava aqui embaixo na curva, ela veio para cá. Não é? Estados Unidos aumenta o tamanho, não muda tanto de posição. A Alemanha muda, migra. Não é? O Japão avança. Portanto, há indícios de que no mundo há uma corrida tecnológica importante em curso. Não é? Nós, infelizmente, avançamos muito pouco nisso aqui. Não é? Nós estávamos aqui bem pequenininhos, subimos um pouquinho. Esses dados de 2015 não capturam o retrocesso ocorrido em 16 e 17 por causa da crise fiscal. Vamos adiante. Que inovações são essas de que eu falei que vão mudar? Eu estou falando da inteligência artificial, da internet das coisas, da produção conectada, manufatura avançada, das novas redes de comunicação, veio aí o 5G, e falo também das biotecnologias e das nanotecnologias avançadas. Por que isso é relevante? É relevante porque
a combinação dessas inovações tende a mudar modelos de negócio das empresas, combinando serviços com manufatura de uma forma nova. Paralelamente, as sociedades tendem a mudar padrão de consumo com o envelhecimento das populações, mudar o perfil do emprego, porque a automação avançada vai obrigar a mudanças de perfil de emprego, e a indústria está no epicentro dessas transformações. Sem indústria, não se criam esses novos serviços mais complexos, não é? E sem que a indústria dê passos na direção dessas transformações tecnológicas, nós estaremos numa missão impossível. Não é? Alguns exemplos aqui de iniciativas na corrida tecnológica. Não é? Os Estados Unidos querem recuperar a liderança em ciência e tecnologia e trazer de volta a indústria avançada para dentro dos Estados Unidos. Não é? O governo Trump quis diminuir incentivos à P&D, mas o Congresso aumentou. Não é? E o Trump quis concentrar em defesa, o Congresso aumentou. A China tem uma estratégia extremamente ousada. Ela quer nada mais, nada menos do que em 2049, ela quer ser a principal superpotência econômica, industrial, não é? E quer deixar de ser um grande manufaturador, made in China, para conceived, para designed in China, e quer ter as suas marcas na liderança de mercados. Então, ela quer capturar os dois lados geradores de rendas, intensivos em renda de capital. O Japão tem uma estratégia de aumentar para 4% o dispêndio PIB, chegando a 200 bi. A Alemanha tem a estratégia 4.0, que, aliás, é uma estratégia bem mais sofisticada, porque é uma estratégia que envolve uma grande pactuação em saúde, em mudança demográfica. Então, é uma estratégia mais sofisticada. O fato é o seguinte, essas estratégias são suportadas por consensos políticos, são patrocinadas pelo mais alto escalão do governo e são coordenadas de maneira muito estreita. Ou seja, há um dos pressupostos importantes que nós não tivemos aqui. Eu vou correr aqui. Essa figura mostra o tamanho do desafio brasileiro. Essa figura aqui tem duas colunas. A primeira mostra do G1, que é a geração 1 de automação, ao G4, que é o 4.0, em 2017, o Brasil tinha só 1,6 de uma amostra de 750 empresas que estava implantando 4.0. Se a gente olhasse 10 anos para frente, os executivos disseram que iriam migrar, e já tinham planos, soma 24%. Então, e quem está no G3 migra em parte para o G4, e quem está no G2 quer migrar para o G3. Então, o lado positivo disso é que há uma compreensão crescente e a adoção de estratégias para migrar para o 4.0. Qual é o problema dessa figura aqui? É que 40% em 2027 continua no G1 e no G2. Para essa turma, é preciso ter política de disseminação, política de estímulo. Não é? Então, voltando aqui para a política industrial, antes que meu tempo acabe, eu queria dizer, obviamente, que eu concordo que faz uma imensa diferença ter uma política industrial com a política macroeconômica organizada e pró-setor produtivo do que ter uma política macroeconômica hostil ao investimento produtivo e acumulação produtiva de capital.
E isso significa que o Brasil teve quase 25 anos de juros brutalmente elevados, câmbio apreciado, etc., etc. Além disso, é preciso pensar na regulação bancária do mercado de capitais para torná-los mais acessíveis e mais proativos em termos de crédito ao setor produtivo. Então, a política macro precisa estar alinhada, mas não é só a política macro. Antes de chegar na política industrial, nós temos que pensar na política de competitividade. Então, é preciso ter segurança jurídica, financiamento de longo prazo bem estruturado, o que não é inteligente dispensar as instituições financeiras federais, especialmente o BNDES, ter um sistema tributário decente, não cumulativo, que não penalize a indústria e favoreça outros macrosetores da economia, desburocratizar e digitalizar o Estado brasileiro, investir pesadamente em logística e infraestrutura, e em energia, qualificar trabalhadores, capacitar micro e pequenas empresas, olhar para as regiões menos desenvolvidas do país, incentivar pesadamente pesquisa e desenvolvimento, etc., e promover o comércio exterior, especialmente a exportação. Esse conjunto de políticas é fundamental. Então, com esse conjunto de políticas, vamos pensar em política industrial. Então, eu defendo o pacote todo, não é só fazer a política industrial. A política industrial, ela precisa de várias coisas. Ela tem que ter o recorte setorial, em vários setores a regulação é importante, é preciso ter, porém, prioridade para setores de alta agregação de valor e alta complexidade, porque são esses os setores que irão, nos próximos 20 anos, liderar a transformação dos sistemas industriais. Então, o dinossauro que não olhar para frente vai morrer. Então, o segredo é a capacidade de adaptação a essa mudança que vem. Uso do poder de compra do Estado, coisa que o Brasil nunca soube fazer direito. Teve um experimento importante na área de saúde, mas está rateando. Apoio firme à base científica e tecnológica. A política de ciência e tecnologia é um dos core da política industrial. Ou seja, pensar em como avançar com os ecossistemas de inovação, olhar políticas de interoperabilidade, evitar determinadas formas de exclusão em grandes sistemas, especialmente de tecnologia de informação. Ou seja, as políticas industriais têm hoje uma complexidade e um conteúdo diferente do passado. Para terminar, o que é que nós precisamos da política industrial com a visão de longo prazo? Primeiro, que ela induza esse processo de mudança estrutural através do desenvolvimento de atividades e serviços mais complexos, para recuperar com o mínimo de complexidade que a economia brasileira, que a indústria brasileira perdeu. E investir nesses setores é sinônimo de ganho de produtividade, porque ele tem impacto sistêmico e, ao mesmo tempo, são setores de alta produtividade. Segundo, a política precisa apoiar a disseminação das novas tecnologias de manufatura. As cadeias industriais brasileiras, para sobreviver, vão precisar digitalizar rapidamente, e isso é possível, isso pode ser feito modularmente, mas, para isso, é preciso ter empresas integradoras, de software, etc., implantando essas soluções, e precisa ter, no lado da indústria de bens de capital, a oferta de pacotes de plataformas e soluções de integração. Terceiro, investimentos maciços em treinamento, educação e capacitação de trabalhadores, de micro e pequenos empresários, olhando para arranjos produtivos que possam desenvolver
regiões mais atrasadas do país. Isso é relevante para evitar que a política industrial crie determinadas clientelas. Se você não toma a iniciativa de desenvolver regiões mais atrasadas, elas cobram um preço para a política. Quarto, utilize todas as ferramentas disponíveis. Né? Proteção temporária, utilize financiamento, utilize equity, utilize garantias, utilize tudo que está disponível. Obviamente, o ajuste é setorial. Aí eu concordo totalmente que é sector specific. Você tem que olhar e desenhar a política. E, por último, a política precisa ter como base uma visão nacional comum de que o desenvolvimento industrial e tecnológico do país deveria ser um eixo fundamental para o processo de desenvolvimento, não é? E que haja sintonia fina entre o Estado e o setor privado. Obviamente, eu tenho muito mais a falar, mas o tempo acabou e eu paro por aqui. Eu gostaria, talvez, nos debates, de falar um pouco mais especificamente sobre oportunidades para o Brasil. Obrigado. Obrigado, professor. Enquanto as perguntas não chegam e vão sendo encaminhadas, sim, de forma bastante sumária, acho que não há discordância nenhuma sobre ajuste fiscal, a gente tomar conta das nossas contas e algumas das reformas fundamentais aí. Uma ligação que me ficou bastante clara e que vários economistas têm falado é que existe muito subsídio a ser revisto, né? O Estado brasileiro concede, historicamente, uma quantidade bastante grande de subsídios e que precisam ser revistos, até por motivos fiscais, ou por motivos de eficiência, eficácia e assim por diante. Nesse jogo do compulsion, rever os incentivos fiscais existentes, que vários economistas já fizeram as contas e são grandes e tal, com essa visão de será que estamos premiando quem merece e será que poderíamos extrair esses incentivos fiscais mais rapidamente, mas usando critérios à procura da volta da manufatura, da reindustrialização, da orientação à exportação como meta e assim por diante. Eu vi algum dos relatórios do banco, Martin, falando de revisão de incentivos e tudo mais. Queria começar por vocês, obviamente, pelos É bem dois simples. professores. O que não dá certo, o que não tem efeito, tem que ser revisto. Para mim é bem simples, né? Você tentar plantar uma árvore, você coloca insumos, você coloca outra coisa, mas a árvore não cresce. Então, tenta outra coisa, né? Para mim é bem simples. Agora, o problema é se você tem uma estrutura estabelecida, retirar subsídio de um dia para o outro pode gerar um custo de ajuste, né, que pode ser significativo. Então, em todas as nossas propostas, a gente sempre fala da necessidade de um tempo de transição. O problema é que, com uma política fragmentada, e eu vou falar só um comentário político, porque não cabe ao Banco Mundial se mexer nisso, né, mas se você tiver uma política fragmentada, com um sistema político baseado em negociações entre 35 partidos para formar uma base aliada no Congresso, eliminar subsídios de uma maneira bem designada, gradualmente, com estabilidade a um prazo de 10 anos para frente, é quase impossível. Então, eu acho que você tem que ser realista também, do ponto de vista político, o que é viável, o que o Estado tem a capacidade de fazer, que para mim significa de tentar fazer uma política simples, não uma política super complicada, porque não consigo fazer, né? E, do outro lado, talvez precisa enfrentar alguns custos de ajuste simplesmente para dar um sinal claro, né? Se você tem um tempo de ajuste
ótimo, talvez o tempo de ajuste seja de 10 a 15 anos. Mas se não tem credibilidade, não vai ter ajuste. Então, talvez você tenha que fazer, não, a gente vai fazer dentro dos próximos 3 a 4 anos, a gente vai fazer. Tem um custo de ajuste, sim, tem. Né? Mas é melhor tem o custo de ajuste com credibilidade da política, porque todo mundo sabe que você vai fazer de verdade, em vez de anunciar alguma coisa que no ano que vem vai ser revisto. Né? E tem muitas políticas assim, que o Estado fala, sim, vamos fazer, aí tem uma lobby, não, vamos fazer no ano seguinte, tem uma lobby de novo, vamos fazer no ano seguinte. Né? Então, isso não vai facilitar o ajuste e vai gastar mais dinheiro. Então, nesse sentido, sim, o que não funciona deve ser revisto. É o seguinte, essas reestruturações, elas podem se viabilizar se você cria a alternativa e move o incentivo de uma coisa que não funciona bem para uma outra coisa que funciona. Então, ou seja, é preciso dar respostas, especialmente para regiões menos desenvolvidas do país. É preciso que certos incentivos sejam incentivos que artificialmente viabilizam a sobrevivência de determinados segmentos, não é? E que, inclusive, estão datados no tempo, porque a mudança tecnológica vai varrê-los de qualquer forma. Você não pode simplesmente... Não é só retirar e dar um tempo, é criar as condições para substituir, em termos de oportunidade de emprego e remuneração, aquilo. Isso exige visão e planejamento de longo prazo. Né? A China tem feito isso. Eu também é o seguinte, eu sou favorável. É preciso rever, e as políticas têm que ter monitoramento de resultado e ajuste das políticas. Agora, em determinados segmentos, onde você é estratégico a longo prazo, você, às vezes, tem que fazer um recuo para poder avançar. Mas você nunca pode deixar de avançar. Não? Então, aqui tem uma... Concordo. Eu acho que a China não é a comparação relevante. Eu acho que a comparação relevante pelo Brasil são os países da Europa Oriental, que fizeram esse ajuste de uma maneira muito mais brutal. E lá eu acho que a Polônia, por exemplo, mostra que pode ser feito exatamente do jeito que você falou, mas com políticas horizontais, não necessariamente com novos subsídios para facilitar o crescimento de outros setores. Eu acho que a Polônia é um comparativo ruim para o Brasil, quando você compara, é um Estado unitário. Não é, enfim. Tem a renda per capita 2 vezes do Brasil hoje em dia. Estava 2 vezes menor, hoje é 2 vezes mais. Então, eu concordo com a posição de vocês de que os incentivos devem ser revistos, sim. E que, na verdade, aquilo que você falou, você vai desenhar um incentivo, qual é o objetivo que ele vai ter, e você precisa colocar, de alguma forma, uma meta para ele. Né? Isso sim, tá certo? O tempo inteiro, qualquer tipo de incentivo que você tem que criar algum objetivo, alguma meta e acompanhando esse resultado. Pode ser que você seja mais a longo prazo, tal, etc., mas é fundamental fazer isso. Então, rever incentivo, concordamos plenamente. A única coisa, isso que você falou agora no final, a Polônia eu tenho um pouco de dúvidas também se é o melhor modelo, porque a forma como se dão as relações de trabalho lá, tal, é um pouco diferente do Brasil, eu acho. Mas, enfim, eu entendo que, do ponto de vista, se eles realmente estão conseguindo fazer uma política de incentivos que está dando certo, é uma coisa a se olhar. O que eu queria comentar só da tua primeira fala, que aí é isso que eu estava me encafifando um pouco aqui, é que você colocou uma série de problemas que tem na economia brasileira e que eu concordo com você, a questão da burocracia, a questão do baixo rendimento nos exames de educação, né? As ineficiências todas da economia brasileira, eu concordo. Mas meu comentário é o seguinte: por que essas ineficiências elas afetam mais fortemente a indústria do que os outros setores? É porque a gente tem que levar em conta, tem um princípio básico nessa fala que eu fiz, de que os setores não têm margens de lucro iguais no caso da economia brasileira. Alguns setores têm margens de lucros muito mais
muito mais, não digamos, mais altas que os outros. Mas não é porque eles sejam gananciosos, não é isso. É porque eles têm vantagem comparativas, em alguns casos eles são non-tradables, alguns sim têm menos competição, enfim. Né? Então, e a indústria ela acaba se sofrendo mais que os outros setores, todas essas medidas que são, de certa forma, afetam horizontalmente todos eles. Então, eu concordo que as políticas têm que ser horizontais. Tá? Política de inovação, política macroeconômica, tudo isso vai afetar horizontalmente. Você viu, inclusive, o meu discurso, eu comecei falando, nós temos que acertar a casa primeiro, certo? Mas, dado que a indústria é um setor importante e que ela tem essa diferença na questão das margens de lucro, na rentabilidade delas, eu acho que algumas políticas setoriais são importantes. A questão é como a gente desenha elas, certo? Se é subsídio ou não, possível que seja o mínimo possível de subsídio e o máximo possível de você fazer algum tipo de mecanismo de crédito, tal, etc. Né? Tá certo? Com maior possibilidade de ampliação de crédito, não necessariamente subsidiado, tal, tudo mais. Alguns subsídios a gente precisa ter, eu acho, porque a gente ainda não chegou nesse patamar no qual a indústria tem uma margem de lucro que seja igual aos outros setores, já esteja no, vamos dizer, no estágio de indústria já dos países mais desenvolvidos. A partir daí, você não precisa mais ter subsídio, é lógico. Temos uma pergunta do professor Gabriel Palma, em que ele faria pessoalmente a pergunta. Profesor Gabriel, please go on with your question. Por favor, haga la pregunta en español o qué lengua o inglés, como preferéis. Portuñol. Sobre la pregunta es pueden crear ventaja comparativa. Para mí, la mejor definición que he escuchado en mi vida sobre ventajas comparativas fue en una conferencia, estaba en Corea, y hablaba el equivalente al presidente del BNDES coreano, y una persona del Banco Mundial, pero el Banco Mundial de los 80, no del Banco Mundial de hoy día, le preguntó muy agresivamente, bueno, dígame, pero ¿cuáles son las ventajas comparativas de ustedes? Y él le dijo, la ventaja comparativa nuestra en Corea es muy simple. Hacer lo que se nos da la gana, hacer lo que queremos, pero hacerlo bien. Esa es nuestra ventaja comparativa. Y esa es la mejor forma de definir ventaja comparativa. Uno mira hacia adelante cuáles son los sectores de alto potencial de crecimiento de la producción, irse hacia allá, pero hacerlo bien. Eso es Corea. Yo creo que es la mejor definición que he escuchado en mi vida. El segundo punto, muy rápido, una pregunta a Luciano. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo que en general, en forma genérica, crear nuevas ventajas comparativas se hace cada día más difícil, excepto por dos ventajas comparativas. Una, la industrialización del sector exportador. La industrialización del sector exportador. Tanto en Brasil como en Chile, no es rocket science transformar iron ore en acero, en steel. O en Chile no es rocket science transformar cobre concentrado en lingote o en alambrón. O sea, hay un área de la industrialización del sector exportador que la ventaja comparativa ahí no es rocket science. Y la otra área que yo no mencioné ni nadie ha mencionado es lo verde, es la cosa del medio ambiente. Hacer energía limpia no es rocket science. Hacer cosas, o sea, moverse hacia la agricultura orgánica no es rocket science. O sea, hay áreas de ventajas comparativas en la industrialización del sector exportador y el área verde en los cuales países como Brasil o Chile podemos movernos fácilmente. Hay nichos ahí de ventajas comparativas que no son realmente rocket science, son perfectamente asibles. Y muy rápido, mucho se habla aquí y en todo el mundo de esta cosa de industrialización 4.0, de crear tecnología. Países como los nuestros, lo que realmente tenemos que aprender es a absorber tecnología que ya existen. Nuestro real desafío no es estar en la frontera de la tecnología nueva, es ser capaz de absorber tecnologías que ya existen. Para transformar astilla de madera en MDF no hay que reinventar la rueda. Para transformar hierro en acero no hay que reinventar la rueda. Para hacer electricidad solar no hay que reinventar la rueda. O sea,
Y eso es la experiencia de Corea y muchos países asiáticos. Fueron crear institucionalización para absorber tecnologías que ya existen. Y muy rápidamente, el último punto que dijo el amigo del Banco Central Mundial, ¿por qué en Brasil sobrevive tanta industria ineficiente? Una respuesta corta, mirando eso, una parte importante son industrias que están atadas al mercado. Una baguette francesa es mejor que una brasilera, pero no se puede importar. Entonces la industria alimenticia, aunque no sea muy competitiva, sobrevive. O sea, hay mucha industria que a veces es muy obra incentiva, que está muy atada al mercado. Y esa es, en general, una parte importante de lo que sobrevive en América Latina, que el nivel de competitividad no es alto, pero por razones más objetivas, tiene que sobrevivir. Bom, Gabriel, obrigado pelas perguntas. Eu concordo com você. É o seguinte: o Brasil tem muitas oportunidades de desenvolver e aprofundar vantagens competitivas que ele já tem. Por exemplo, o Brasil tem vantagens competitivas em quase todos os bens intermediários de grande escala. Celulose, papel, petroquímica, siderurgia, uma parte grande de processamento de produtos agrícolas industrializados pelo agronegócio. Nesses setores, entretanto, os requisitos, o impacto da automação inteligente, o impacto de inteligência artificial, o impacto da genética, para pensar aqui em base florestal, para celulose, por exemplo. Isso tudo vai cobrar desses setores um engajamento em pesquisa e desenvolvimento numa escala mais intensa do que eles praticaram até agora. Não é simplesmente produzir na fronteira de eficiência, mas é olhar o que está acontecendo de transformação tecnológica e dar os saltos necessários. É possível? É. O Brasil tem muitas alternativas. Mas o Brasil tem também, a indústria brasileira tem também oportunidades próximas à fronteira tecnológica em setores razoavelmente sofisticados. O Brasil tem oportunidade em aeronáutica, não é? E aí depende de como vai ser feita essa negociação aí com a Embraer, que não está fechada. Ele tem, se você pegar a área de bens de capital brasileira, o Brasil tem, na área de máquinas agrícolas, na área de máquinas para energia, inclusive eólica, em motores elétricos, equipamentos de óleo e gás para águas profundas, o Brasil tem capacidade de desenvolver-se junto com a fronteira de tecnologias mais avançadas. Se nós olharmos para, por exemplo, outra especialidade importante brasileira, que é a extração de petróleo em águas ultraprofundas, cujo paradigma está mudando. Você vai ter muito mais equipamento submarino. Então, as tecnologias estão mudando. É preciso acompanhar, senão você perde o pé. Não é? A área de software, por exemplo, é uma área onde o Brasil tem relativa vantagem em alguns segmentos para ERPs, Enterprise Resource Planning, né, software para médias empresas e pequenas empresas. E, finalmente, eu acho que na área de química de renováveis, e nós conseguimos, por exemplo, estamos próximos a dominar o ciclo de etanol de segunda geração, são áreas onde se demonstra que, investindo em P&D de maneira sistemática, firme, os resultados vêm. Então, não há nada que condene a indústria brasileira a ficar no atraso. A capacidade de absorver o 4.0, etc., você colocou muito bem. Porém, essa capacidade não é simplesmente importar um negócio pronto, porque existe uma necessidade de customização de soluções.
E aqui abre espaços também para um processo de aprendizado por pequenas empresas que vão ser capazes de ajudar as médias e pequenas empresas brasileiras a integrar o seu sistema produtivo. E você precisa fomentar essa conjugação de serviços com tecnologia industrial. Então, aqui eu concordo, não há nada que nos condene, salvo a capacidade nossa de resolver os problemas macroeconômicos, logo, organizar políticas setoriais, infraestrutura, dar segurança jurídica, regulação, enfim, desburocratizar e dar unidade às políticas. Eu acho que nós temos que recuperar para o país essa noção de que o país precisa de um projeto de desenvolvimento de longo prazo e precisa fazer isso com disciplina, não é? Senão não vai. Discordo de duas coisas aqui. Uma, as políticas são horizontais, são em grande medida, mas as políticas de inovação, elas têm um componente setorial muito específico. A inovação é sector specific, ela tem características, então não dá para ser só horizontal, Nelson. Eu não sei se você falou isso em algum momento. E outra coisa aqui, da tua lista de coisas que são pré-condições, eu concordo, só tem uma coisa que eu acho que é uma falácia, que é a questão de poupança. A poupança no mundo inteiro não é a poupança da família que botou na caderneta. O grosso da poupança na China, na Ásia, são lucros empresariais reinvestidos. Isso é que é poupança. E lucro empresarial reinvestido vem quando você tem um ciclo de crescimento e de investimento que gera poupança. Então, essa história de poupança prévia é uma falácia. Espera aí, você não pode ficar repetindo isso aqui. Eu acho que o Brasil teve, nos seus ciclos de crescimento, poupança no período do segundo PND. Em certos momentos, o Brasil poupou sustentadamente a 27%, 25%, 26%, 27% do PIB, porque você estava crescendo e o sistema empresarial tinha lucros, não é? Então, vamos devagar com essa história de que poupança baixa nos condena a ficar eternamente com crescimento baixo, porque a causalidade é ao contrário. Martin, eu tenho certeza que você tem o impulso de responder. Além de responder essa, acho que é importante responder a do professor Gabriel. Não, eu tenho mais uma aqui, que são todas interligadas. Além de todos os fatores que você colocou, as estatísticas durante o dia mostraram que, em várias situações, o Brasil tem fatores entre 5 e 7 vezes disparidade de produtividade em relação às outras indústrias, a outros setores manufatureiros de outros países. Que outras questões e que outras falhas importantes podem ser mudadas para reduzir este tamanho do gap? Ou seja, são todas correlacionadas, ou seja, é sobre eficiência da economia, é sobre eficiência do sistema econômico. Então, acho que a Hiper faz um grupo de perguntas que foram destinadas à tua fala. Obrigado. Bom, eu não vou entrar no debate sobre poupança, porque a minha avaliação da literatura é que ninguém verdadeiramente entende completamente o determinante da poupança, né? Pode ser o sistema de segurança social, pode ser o lucro das empresas, mas o fato é que, mesmo durante o período do crescimento alto no Brasil, a taxa de poupança aumentou, mas depois teve a crise dos twin deficits, depois da época Geisler. Eu não conheço a história brasileira econômica tanto bem que você, mas eu acho que o problema foi sustentar essa taxa de poupança, que não foi possível, né? E em outros países isso foi sustentado durante gerações, e é isso que facilita muito o processo de economic catch-up e de aumento da produtividade. Agora, respondendo ao comentário, né, do professor Palma, eu só queria acrescentar 2 pontos. Eu acho que o primeiro é
a competição. A gente não tem uma maneira muito assim, economicamente elaborada de medir o grau de competição e o impacto que isso tem sobre a produtividade. A gente só tem uma maneira indireta de fazer essa comparação. Mas a minha hipótese é que o nível de competição no mercado brasileiro é baixo. Que seja por razões de ser ligado ao consumo interno e não participar no mercado de exportações, que seja por causa das múltiplas distorções que estabelecem que se uma empresa não é tanto competitiva, mas o governador quer que ela ficasse nesse estado, ela vai receber um incentivo, então não tem incentivo de aumentar a sua produtividade, né? Então, eu acho que a gente tem que investigar mais esse problema da competição. E o outro lado da medalha são as competências gerenciais. E isso não quer dizer da competência do empreendedor brasileiro. Eu acho que ele tem toda a mesma capacidade de ser um bom empreendedor do que em outros países, mas reflita muito os incentivos, né? Você gasta muito mais energia entendendo o sistema tributário, buscando o incentivo fiscal, buscando alguma ajuda de alguma burocracia estadual, do que se preocupar com as novas tecnologias e a maneira de adaptar essas tecnologias pelo mercado brasileiro. Então, não falta de empreendedorismo no Brasil, mas falta de incentivos para orientar esse empreendedorismo numa direção que aumentasse a produtividade. Eu acho isso indiretamente também uma resposta à última pergunta. É claro que as políticas horizontais talvez não sejam suficientes. É por isso que a minha terceira resposta é o talvez, né? Mas a gente precisa de políticas muito melhor desenhadas e muito melhor coordenadas. Eu concordo completamente com o professor Coutinho, né? Que faltava um pouco essa coordenação e faltava uma análise exatamente qual é o problema que a gente quer resolver. E muitos desses problemas talvez sejam resolvidos só através de coordenação, verdadeiramente de compartilhar informações, de coordenar as ações dos participantes no mercado. E, bom, a meu colega Chaves Cireira, que é um dos autores, que lá no Público, um dos autores do livro do Banco Mundial sobre inovação, que saiu no ano passado, tem muito mais para falar como aumentar a sua capacidade, a capacidade das empresas e do sistema de inovação de gerar exatamente esses ganhos de produtividade. E é claro que políticas horizontais não são suficientes, mas simplesmente botar mais dinheiro na pesquisa ou botar mais dinheiro no crédito subsidiado não vai provisionar a solução. Então, a gente precisa verdadeiramente de uma política mais sofisticada, melhor pensada, tomando em conta os limites do Estado no contexto brasileiro político, de implementar políticas complexas. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não adianta desenhar um sistema hipercomplexo e aí depois falhar na implementação. Então, a gente tem que achar um equilíbrio entre os dois. Nós temos quase mais uma meia dúzia de perguntas que não vai dar tempo de, obviamente, perguntar. Eu vou aproveitar para fazer o seguinte. Professor Marconi, os seus comentários sobre essa questão final e os seus comentários finais, e aí 1 minuto e meio para cada um para terminar o nosso debate. Tá bom. Bom, então vou comentar justamente esses pontos todos aqui. Sobre a poupança, eu tendo a concordar com o Luciano. Se você olhar os dados do Brasil, olhar os próprios dados da China, quer dizer, você consegue... Eu fui olhar a China justamente porque a China, né, esse modelo de que a poupança, as famílias poupam por causa da previdência e tal, tudo mais, e aí realmente você olhando, a maior parte da poupança lá e aqui vem das empresas, né? Lógico que lá das famílias é maior do que das famílias aqui e das empresas lá é maior do que das empresas aqui, ambas, certo? Outro dia eu vi um chart, um gráfico, inclusive do FMI, esses news que eles soltam diariamente quase aí, mostrando que a composição da poupança na China, eles fizeram um cálculo, 50% do crescimento da poupança na China, não sei em que período que era, não consegui identificar qual era o período, não lembro mais. 50% era por causa do crescimento da economia. 50%, mas uma parte pequena era do consumo das famílias, uma parte também razoável, mas bem menor do que os 50%, era por causa dos fundos de previdência. Então,
realmente a gente aqui tende, pelo menos eu, o Luciano, o Gabriel, a gente tende a entender que o investimento vai puxar esse comportamento da poupança, né? Por isso que a gente entrou um pouco nessa discussão aí com você, tá? Então a mola mestra continua sendo investimento, pelo menos na minha cabeça, mas enfim. Em relação à produtividade, é bom a gente lembrar, né, que produtividade, quando a gente está comparando com produtividade entre países, nós estamos mensurando valor adicionado per capita. Nós não estamos falando de produtividade do ponto de vista físico, porque a medida de produtividade física é muito difícil a gente chegar nela. Alguns casos eu já vi de mensuração de produtividade física, tal, tudo mais. Mas, normalmente, quando nós estamos falando de produtividade, nós estamos falando de valor adicionado per capita, certo? Valor adicionado per capita tem 2 componentes aí, certo? Aí sim, pode dizer a destreza do trabalhador, certo? Pode ajudar para isso, e você produzir bens mais sofisticados com maior valor adicionado. Então, é óbvio que se a gente tem uma produtividade muito maior num país do que em outro, ou é porque o trabalhador é muito mais tem uma destreza muito maior, o que me parece tão razoável, ou então a gente produz bens mais sofisticados, o que é muito mais razoável, certo? E aí, justamente, é essa que é a grande mudança que acontece quando você está falando de ter um ganho de produtividade maior em um local, ter uma produtividade maior em um local do que em outro, né? Bom, a questão da inovação que o Luciano falou, realmente, quando eu estou falando de horizontal, é você dar chance para todos os setores inovarem, quer dizer, fazer algum tipo de programa que abra espaço para todo mundo. Isso. O que não impede você de também ter programas específicos, eu concordo com você, mas você precisa ter essa oportunidade de todo mundo investir, né? A competição, eu acho que o Gabriel falou bem da competição externa, realmente é uma coisa que para a indústria brasileira, o fato de exportar pouco, quer dizer, é um mercado interno grande, a gente se falar, tudo bem, o grau de abertura da economia brasileira é pequeno, eu concordo que é pequeno, mas a gente tem que lembrar em relação ao tamanho do mercado interno, né? Quer dizer, você tem uma economia muito grande e aí você tem um mercado interno grande, então para você ampliar essa abertura, não é simplesmente como você falar, Singapura tem mais de 100% do PIB de abertura, quer dizer, não é comparável, as coisas não são comparáveis, né? Enfim, e a burocracia falou tudo bem, é um problema, concordamos plenamente, tá certo? Como palavras finais, a gente precisa lembrar o seguinte: o papel da indústria é fundamental, o acerto macroeconômico vem na frente, depois a política industrial ela só vai ser aplicada, realmente só vai ser bem sucedida se tiver o ajuste macro primeiro, mas ela é fundamental. Por quê? Porque os setores têm margens de lucros diferentes, eles não conseguem ter a mesma rentabilidade. Então, eu sou um defensor tanto desse ajuste macro como relevante, como da política industrial, em função disso. Todas as coisas que você falou em relação à burocracia e tal, nós estamos de acordo. São condições necessárias, mas não são suficientes para o crescimento, tá? Muito obrigado aqui a todos. Martin. Só 2 comentários finais. O primeiro, eu acho que a gente tem que olhar muito mais como a gente produz do que o que a gente produz, né? O estudo do Fernando Veloso mostra isso muito bem. Se o Brasil produzisse o que eu produzo hoje de produtos no dígito 4, né, da classificação industrial, com a mesma produtividade dos Estados Unidos, o PIB per capita, ou a produtividade per capita para trabalhador, aumentaria de 4 vezes. Se o Brasil produzisse o que os Estados Unidos estão produzindo com a produtividade atual do Brasil, a produtividade iria aumentar só de 65%. Então, como o Brasil produz é muito mais importante do que o que o Brasil produz. E como o Brasil produz tem muito a ver com esses efeitos de competição, de capacidade de gerenciamento, etc., etc. Não discordo, né, com a necessidade de uma política industrial, mas a escolha de setores certos, eu acho, é menos importante do que a escolha de uma maneira de fazer as coisas certas. E o último comentário, eu sou em publicidade, Banco Mundial, a gente recentemente publicou um arcabouço de recomendações que a gente encaminhou para todos os candidatos que são no sítio do Banco Mundial, que entram em todos os assuntos que eu mencionei, infraestrutura, educação, política de produtividade, previdência, etc., etc. Então, para quem quer entrar mais no assunto, está lá no sítio do Banco Mundial. Muito obrigado. Professor Coutinho.
O nosso tempo acabou, então, bem rapidinho. Eu acho que nós temos que partir das nossas forças. Quer dizer, o Brasil tem, na sua estrutura industrial, vários setores importantes que são competitivos, são exportadores relevantes, etc. Então, tem que partir de onde a gente tem força. E, paralelamente, construir novas capacitações competitivas. Aqui eu discordo em parte. O como produzir é importante, mas também o que produzir. Não é? Porque nós vamos ter muito produto novo, e os produtos antigos terão novas capacidades. Não é? E, por exemplo, isso é um dos problemas sérios nas nossas estatísticas. Eu desconfio que há uma sistemática subestimativa, tanto na IBGE ou com quem quer que calcule produtividade no Brasil, porque não captura corretamente a qualidade, a mudança de qualidade de tecnologia embutida nos produtos. Então, isso vai para o deflator. Recorrentemente, os deflatores são mais altos do que o IPCA. Há alguma coisa errada nisso. A gente deveria olhar a sério e em profundidade isso, porque tem um pedaço da baixa produtividade brasileira que no fundo, erro de medida, é erro metodológico. Não é? É também a mesma coisa em termos de uso de capacidade. Eu acho que nós temos algumas... Enfim, mas isso não é o tema aqui do debate. Eu acredito que nós temos que olhar para o futuro, olhar as grandes transformações que vêm pela frente e não ficar parado, porque senão o bicho pega. Não é? Olha aqui, nós vamos entrar numa etapa onde o Darwin tem mais importância do que os padrões. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos. Nossa mestra de cerimônia agora.